Boa noite, que Jesus, o nosso irmão e mestre, nos envolva nesta noite de mais um momento de reflexão. Um tempo atrás, ainda quando estávamos em aulas presenciais, um grupo meu, um aluno, aliás, não do grupo não, um aluno do grupo meu, que era um grupo que nós fazíamos as reuniões às quintas-feiras, me pediu que quando eu não fosse fazer alguma palestra, que eu falasse um pouquinho a respeito do perdão. Eu achei muito sugestivo, fiquei pensando e acabei fazendo, sim, na época, uma palestra sobre o perdão. E eu achei que poderíamos a gente discutir um pouco a respeito, porque é uma questão que sempre nos aflige. Nós conseguimos entender, nós conseguimos estudar, nós conseguimos absorver a importância e a necessidade da aplicabilidade do perdão. Mas que dificuldade é essa? Como é difícil nos nossos dias, nós exercermos essa prática. Eu também fiquei pensando que nós temos um péssimo hábito de acumular na nossa alma o lixo, pois nós guardamos mágoas, nós guardamos ressentimentos, nós guardamos rancores, colocando um lixo dentro de nós. Eu não vou conseguir falar aqui a palestra inteira, mesmo porque nós temos pouco tempo, mas eu vou trazer alguns tópicos e algumas coisas que eu acho que são importantes para a nossa reflexão, para o nosso bate-papo. Eu me lembro que, na época, o Divaldo Pereira Franco, que era um importante palestrante espírita, contou um fato muito impactante nesta questão. Ele falava das guerras, que são sempre perversas e lamentáveis. Quando a criatura entra em litígio, ou seja, entra em briga, ela deixa vir o seu lado mais grosseiro. Na verdade, ela deixa vir à tona os instintos. E a guerra de 1914 a 1918 foi conhecida no momento como a guerra mais sangrenta que a humanidade presenciou. Os estrategistas militares estabeleceram que depois daquela guerra não teria mais guerra, o que também não aconteceu. Nessa época, as guerras ainda, depois dessa data, as guerras ainda se sucederam, de todas as formas, e ainda mostrando o grau evolutivo que nos encontramos. E foi na guerra dos turcos otomanos contra os armênios, que foi uma guerra de uma proporção absurda, por intolerância racial e por guerra de etnia, por volta de 1915 a 1917. Esta guerra foi, assim, considerada a mais perversa, que ela chegou a ultrapassar os limites do suportável. Foram assassinados 1,5 milhão de armênios, segundo as estatísticas oficiais. Mas nós iremos nos deter num fato que aconteceu quando um chefe adentra numa aldeia e invade uma casa com os seus soldados. Ele era um homem atarracado, com um cap na cabeça, uma chibata na mão e um revólver no coldre, na cintura. Nessa casa tinha o pai, a mãe e 2 filhas. Ele, então, mata os pais na frente das meninas, uma de 12 e uma de 15. Ele pega, então, a de 12 anos, entrega aos soldados
para ser violentada. Eles a violentam até a morte em plena praça pública. A mais velha fica para ele. Ele leva então para sua casa bordel, onde já tinham outras moças, fazendo dela uma escrava sexual. A violência do estupro é uma violência que atinge a alma, tamanha a agressividade que isso causa no espírito. Lá ela permaneceu por um bom tempo, até que a guerra acabou. E ela conseguiu, com outras companheiras, fugir. E fugindo, ela foi para a Turquia, onde lá conseguiu ingressar numa faculdade de enfermagem. E conseguiu cursar e fazer esse curso, terminando. E depois que ela concluiu, ela foi trabalhar num hospital. Dedicada, abnegada, de extremo profissionalismo, rapidamente se inteirou do que a profissão e do que ela tinha escolhido, que era ajudar a salvar vidas. Certo dia, o diretor do hospital, que era também uma pessoa séria, uma pessoa honrada, a chamou e disse que tinha um doente que estava com uma dermatose purulenta orgânica e que ele necessitava de alguém com condições para cuidar dele à noite e de dia e de noite. Que seria esse um trabalho, quase que um trabalho de filha para pai. Porque o odor que ele exalava era terrível. Mas também que ela não se preocupasse, porque as feridas estavam abertas, mostrando que o caso era terminal. Então, ela não teria que passar muito tempo nesse cuidar, porque rapidamente ele iria morrer. Então, ela aceitou. E durante 6 meses, ela cuidou dele. Cuidou dele com a maior dedicação. Silenciosa, quieta, ela cuidava, chegou até a emagrecer. E passados 6 meses, ele teve alta. E tendo alta, o que ele fez? Foi procurar o diretor do hospital. Porque ele queria agradecer, ele estava assim, encantado. E o diretor, muito sério que era, disse: não é a mim que você tem que agradecer, e sim aquela enfermeira que cuidou de você. E aí o diretor então pede para chamá-la. E ele, então, todo agradecido, depois de ter se recuperado, fala para ela: olha, eu gostaria muito de agradecer. E aí eles entabulam uma prosa. E ele pergunta: qual o seu nome? E ela diz. E ele fala para ela: você fala o turco, mas eu reconheço em você um sotaque armênio. Ela falou: é natural, pois eu sou armênia. E ele diz: eu estive em seu país. E ela diz: eu sei. O senhor entrou na minha casa, matou os meus pais, entregou a minha irmã para ser devorada viva pelos seus soldados e me fez uma escrava sexual. E ele toma um choque. Ele toma um choque. Mas você me reconheceu? E ela diz: a vítima jamais esquece o seu algoz. Ora, então, por que não aproveitou do momento onde eu me encontrava, já prestes a morrer, para se vingar? Porque eu aprendi com Cristo a amar, sobretudo, a amar os meus inimigos. E também aprendi que com a minha profissão
eu devo escolher fazer o bem. Gente, será que teríamos a grandeza para exercer esse perdão? Será que teríamos condições de não ficar alimentando esta mágoa, regando esse ódio, já que a dor causada foi muito grande? Quando nós pensamos em perdoar, não significa esquecer. Cognitivamente, é impossível esquecer. Nós somos dotados de memória. E como temos memória, não podemos esquecer. Mas cabe a mim a escolha de ficar permitindo que o agressor continue a me agredir. Porque toda vez que eu lembro, toda vez que eu lembro daquilo que me fez, daquilo que me causou o mal, eu exalto o meu agressor. Eu dou chance para que ele me magoe novamente. Se formos pensar que não há equívoco na história, que não há injustiça na justiça divina, o mal que eu recebo é uma necessidade. Se eu plantei flores, vou colher flores. Se eu plantei tempestades, vou colher tempestade. Partindo desta premissa e partindo da lei da reencarnação, não existe equívoco na minha história. Embora eu saiba que eu não preciso do outro para poder pagar a minha dívida. Vamos supor, no caso dessa moça, que sofreu todo esse tipo de agressão. Mataram-lhe os pais, a irmã morreu na frente dela aos 12 anos, estuprada, ela foi escravizada, vítima sexual. Oh, meu Deus, que vida é essa? Que destino é esse? Mas, como nós não temos a história pregressa, mas temos a confiabilidade da justiça divina, nas leis que regem o universo e que sabemos que não há acaso, ela precisava passar por tudo isso. Mas não precisava da mão dele. Ela podia ter sofrimentos desta forma, talvez de um outro, para poder pagar. Ela podia ter uma doença, ela podia sofrer um acidente, enfim, várias outras formas para que a gente quebre esse ciclo. Quebre esse ciclo vicioso de que eu fiz, ele fez para mim, eu vou devolver, ele fez para mim, eu vou devolver, e aí nós vamos continuar alimentando esse ódio. Uma outra coisa que também me chama a atenção, que normalmente o agressor, ele é uma vítima, vítima de si mesmo, vítima de estar alimentando essa condição, de estar num nível desse. Então é necessário, para que eu comece o exercício do perdão, que eu comece a treinar esse esquecimento. Lembrando que eu não vou esquecer do fato. Eu não posso pedir para uma mãe que acabou de ver seu filho assassinado falar esqueça. Mas eu posso pedir para essa mãe transforme. Transforme esse sentimento de amor dessa vítima, porque ela necessita. E eu não alimentando, eu vou me distanciando daquela agressão. Eu vou me distanciando a ponto de ser transformado em minha mente. E eu não fique alimentando isso. Porque ao alimentar essa mágoa, eu vou permitindo que ela me magoe de novo. Toda vez que eu lembro do fato, isso dói em mim. Então, ainda que eu não consiga exercer totalmente o perdão, que eu proponha o começo desse exercício.
do exercício onde eu posso transformar. No caso em questão dessa moça, ela literalmente exerceu a máxima: amar ao próximo como a si mesmo. No Evangelho, os Espíritos dizem a Kardec: amai os nossos inimigos. Mas amar os nossos inimigos talvez ainda seja para nós uma tarefa um tanto quanto difícil, porque eu amo o meu amigo de uma outra proporção. Mas se eu já não odiar o meu inimigo, eu começo o meu exercício de perdão. Eu começo a possível transformação desse sentimento. Perdoar 70 vezes, 70 vezes 7, que na linguagem hebraica quer dizer perdoar infinitamente, é um exercício. Porque ainda nós temos uma qualidade de sermos melindrados, nós temos uma qualidade de nos vitimarmos. Então, nós constantemente nos deparamos com situações e nos melindramos. Nós não conseguimos ainda aliviar o nosso pensamento numa serenidade de compreensão. Não conseguimos. É algo ainda muito difícil, mas não impossível. Se nós nos propusermos a fazer um exercício disso. E aí, novamente, vem a prece, onde eu vou envolver esse meu inimigo em vibrações. Puxa vida, envolver o meu inimigo em prece parece surreal, parece difícil demais. E é difícil. Mas, como todo exercício, de tanto exercício que formos fazendo, vai chegar uma hora que nós vamos conseguir realmente enviar vibrações boas, enviar e saímos da mesma sintonia. Saímos desta sintonia de retroalimentar esta agressão. Uma outra coisa é a gente se propor a nos perdoarmos, porque não basta só eu pensar no perdão com o outro, eu também tenho que me perdoar, sobretudo quando eu faço uma reflexão dos meus erros. Não como uma criança safadinha que faz algo, toma uma corrigenda da parte dos pais e volta a fazer. Mas nos perdoar de que eu fiz aquilo, puxa vida, eu poderia ter feito de forma diferente, eu poderia ter mudado isso. Poderia, mas naquele momento era o que eu pude dar. Então eu vou começar por me perdoar. Perdoar que eu sou ainda um espírito em evolução, que eu estou ainda trilhando esse caminho para a evolução e que cada dia eu vou tentar dar o meu melhor. Cada dia eu vou tentar aliviar o meu coração de carregar essas mágoas, de carregar isso, porque aí, nesse carregar essa mágoa, eu não posso pretender, ao rezar o Pai Nosso, perdoai as minhas ofensas, assim como eu sou perdoada. Então, eu tenho que, assim como eu perdoo os meus ofensores, que é o que está escrito na prece. Então, eu preciso pensar nisso. Se eu necessito de perdão, porque ainda sou um espírito endividado, ainda cometo erros, eu não posso ter 2 pesos e 2 medidas. Então, essa prática desse exercício do perdão é a proposta de um exercício para a possível transformação. A transformação desse sentimento de mágoa. E outra coisa, o agressor de hoje, aquele que me causou uma mágoa, ele não precisa da minha vingança. Porque as leis que regem o universo faz com que volte a ele tudo aquilo que ele plantou. Então, se ele não precisa de mim, se existe uma justiça divina certeira
a vida se incumbirá de cobrar dele aquilo que ele plantou. Isso já nos faz um bem maior, porque a vingança é um prato que se come frio, como diz o dito popular, e que não traz absolutamente nenhuma sensação. Suponhamos que essa moça que passou por tudo isso tivesse aproveitado ou simplesmente tivesse negligenciado o cuidar dele. Isso não iria aliviar o sofrimento dela, mas poderia acumular para as suas atitudes. Porque quando eu resolvo plantar essa vingança, eu acumulo mais débitos para mim. Então, não nos preocupemos com isso. O agressor de hoje foi talvez a vítima de ontem. Essa é a realidade. A mim não cabe tentar fazer justiça com as próprias mãos. A mim cabe o exercício do perdão, porque aí eu me desvinculo dele, sigo adiante, e o que ele quiser fazer, aí é problema dele. Tem algumas aqui conversas no chat, temos alguns minutinhos. Mércio, vida é sofrer, até entender a partir, sim, a morte é algo também provacional e muito difícil para que a gente entenda e aceite. Fica uma saudade, fica uma dor, mas se pensarmos que esses filhos estão nossos filhos e não são nossos filhos, e que é um breve adeus, logo realmente a gente vai conseguir esse reencontro da melhor maneira possível. Gente, está chegando o nosso final. Fiquem com Deus e uma boa semana a todos. Até a semana que vem.